Temos bomba nessa quarta-feira. Olha, se você achou que a quarta-feira estava morna, você se enganou. Por quê? Porque faz menos de meia hora, no fim de tarde, a Polícia Federal acaba de prender o assessor de confiança de Jair Messias Bolsonaro, Marcelo Câmara. Se você não sabe quem é Marcelo Câmara, ele era tão da confiança do Bolsonaro que o Bolsonaro pediu para ele, além do tenente-coronel Cid, para ajudar ali a vender as joias que ele recebeu como propina de ditadores árabes. Também foi o Marcelo Câmara o responsável por ajudar o Bolsonaro a falsificar cartão de vacinação. Isso aí foi uma investigação que o atual Procurador-Geral da República arquivou sem motivo algum. Mais um dos erros aí do péssimo Procurador-Geral. Porém, o procurador às vezes acerta. Ele pediu ontem e hoje Alexandre de Moraes determinou e no fim da tarde a Polícia Federal prendeu Marcelo Câmara. E por que, você deve estar se perguntando? Olha, isso vai respingar no Bolsonaro e feio no Bolsonaro, tá? Inclusive, há gente aí que diz que ele deve ser o próximo. Porque o advogado do Marcelo Câmara, que é muito ligado ao Jair Messias Bolsonaro, isso é uma coisa que vem acontecendo desde o comecinho da investigação. O Bolsonaro e seus aliados conseguem colocar gente que é amiga do Bolsonaro para advogar para os outros réus. E é o que acontece quando você tem um advogado que, em vez de estar ali querendo ver os seus interesses, está vendo o interesse de um comparsa de crime. O que acontece é que esse advogado vai ferrar com você para salvar quem realmente é que ele está defendendo, que no caso é o Bolsonaro. Porém, quando estamos falando de pessoas muito burras, o advogado acaba ferrando todo mundo. Olha só o que aconteceu. Em 2024, o advogado do Marcelo Câmara, já sendo advogado dele, passou a ter conversas de Instagram com o tenente-coronel Cid, usando uma conta ali, que até o advogado do Bolsonaro chegou a perguntar isso no depoimento do Cid, se ele conhecia essa conta. O Cid ficou ali meio gaguejando, falou que não sabia se sim, se não, enfim. Eis que a revista Veja mostrou mensagens ali, prints de conversas do tenente-coronel Cid com um aliado do Bolsonaro. Hoje sabemos que esse aliado é o advogado do Marcelo Câmara, o doutor Kuntz. Acontece que, quando as conversas foram todas divulgadas, inclusive com prints do Cid mandando mensagens para ele, o Cid mandou selfie para ele, ó, para provar que sou eu, para você saber que sou eu mesmo, com áudio e tudo mais, acabou se percebendo que o advogado burro, que ele estava aliciando o tenente-coronel Cid. Ele chegou, inclusive, a falar para o tenente-coronel Cid mudar de advogado. Falou, por que você não faz um subestabelecimento para mim? Assim eu posso ser seu advogado, assim ninguém vai falar nada quando a gente conversar. Só que isso é ilegal. Um advogado não pode chegar para um cliente de outro advogado e falar, olha, seu advogado é ruim, muda para mim, olha, sendo que ele já é advogado de um outro réu. Pior, quando alguém assina uma procuração para um advogado, que é um subestabelecimento, essa procuração diz o seguinte, essa pessoa está te representando no processo tal, tal, tal e tal, ou às vezes é uma procuração mais ampla, em todos os processos. A partir do momento que tem uma procuração assinada, dizendo que fulano representa um réu, tudo o que esse fulano, que é o advogado, faz, é como se o réu estivesse fazendo, que está fazendo em nome dele. Só que tinha uma proibição, desde 2023, que os réus não podem, os investigados, né, agora réus, não podem se comunicar entre si. Eles não podem falar entre si. Então, quando o advogado de Marcelo Câmara passa a tentar colher detalhes da delação do tenente-coronel Cid e até pede para ser o advogado do tenente-coronel Cid, ele está representando o Marcelo Câmara. E quando o Cid começa a detonar a delação, fala que não, eu não queria falar isso, não foi bem assim, aquele papo do cara que é um cagueta, um dedo duro, um que apontou o dedo para os coleguinhas, traiu todo mundo para se salvar, mas quer ficar bem na fita, quer ficar bem com todo mundo e diz, não, é que me obrigaram a falar, olha, eu fui obrigado a fazer essa delação. Olha, obrigado não foi. Só que se não fizer essa delação, o Cid e os familiares dele iam pagar as consequências pelos crimes que eles todos cometeram. A esposa do tenente-coronel Cid, ela falsificou o cartão de vacinação dela. Ela ajudou no crime das joias. O pai do tenente-coronel Cid, o general, tem foto dele tirando foto ali de uma palmeira de ouro que o Bolsonaro ganhou de um ditador árabe. Aí você vê, peraí, o cara cometeu o crime. Então o Cid não foi obrigado a delatar. Ele delatou porque as circunstâncias levaram ele a duas opções. Ou você e seus familiares que eventualmente cometeram um crime vão presos, ou você aponta o dedo para os seus coleguinhas e diz tudo que você sabe.
Aí ele quis dizer aí para o advogado do Marcelo Câmara que não, foi obrigado e tudo mais. O problema, ó, o Cid mandou até selfie. O problema foi escancarado, porque a Veja não colocou todas as mensagens ali disponíveis, não. Mas alguns jornalistas têm todas as mensagens. E a coisa foi escancarada ontem na Globo. Inclusive, posso dizer aí que boa parte aí dessa prisão do advogado do Marcelo Câmara se deve a ele querer aparecer e dar uma entrevista para a Globo News, onde o Otávio Guedes, jornalista da Globo News, detonou e expôs ali os crimes do advogado. Aí ficou inviável a situação dele. Depois disso, a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão dele, a Polícia Federal também, e o Alexandre de Moraes deu a prisão dele. Vou te mostrar aqui o trecho onde o advogado se ferrou de verde e amarelo. E olha, era só ele ficar quieto, mas ele quis escolher os louros, de falar que, olha, fui eu quem consegui ali ferrar com a delação do Cid, ó, fui eu a quem gravei essas mensagens. Ah, é? Você quem conversou com o Cid e gravou essas mensagens? Ele ainda falou que ele, por estratégia, não queria falar por telefone, queria falar só por texto e áudio para que ficasse tudo gravado ali na conversa do Instagram. Inteligentíssimo. Agora o cliente dele está preso e ele, o Alexandre de Moraes, mandou abrir uma investigação e ele, advogado, tem uma chance enorme de ele acabar preso. Fora que a OAB já se pronunciou que é errado, aí é antiético o que fez o advogado. Vou te mostrar aqui o trecho na Globo. Esses 2 minutos que eu vou te mostrar levaram à prisão do Marcelo Câmara e, ligando os pontos, o Bolsonaro que se cuida. O advogado do Bolsonaro já está em pânico aí com esse caso, que ele viu que o tiro saiu pela culatra. O advogado se enrolando todo. Vamos lá. Em algumas das conversas, eu interpretei de outra forma. Interpretei, não era o Cid sondando, era o senhor aliciando um cliente. Vê se eu estou errado, olha só, olha a sua frase. Como eu já te falei desde a primeira vez que me procurou, somos amigos e permito escutar seus desabafos. Mas você diz o seguinte, olha, talvez para que você fique protegido, o ideal seria eu ter um subestabelecimento seu para poder advogar para você. Aí ninguém poderia reclamar de nada. O senhor que está propondo virar advogado dele e não o contrário. Eu posso ler outra aqui, doutor. Não sei mais como dizer que você, se referindo ao Cid, poderia ser melhor orientado, criticando ali o trabalho do advogado do Cid. E mata. Olha, eu vou te falar, na ética aí dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, um advogado chegar para o outro, para o cliente de outro advogado e falar, olha, não sei como te dizer, mas você está sendo mal assessorado, eu posso assessorar melhor. Olha, é ruim, hein? É ruim. Você vê que ele, nas entrevistas que ele deu para Veja e tudo mais, e a narrativa que estava se criando, é de que o Cid procurou ele para desabafar e que o Cid até queria contratá-lo como seu advogado. Aí você começa a ler as conversas, você vê que foi bem o oposto. Mas em outra, vamos lá. Você pergunta assim, se o advogado dele parou de te cobrar os 50 mil, está questionando os honorários do advogado do Cid. E aí pergunta mais direto para o Cid, por que você não troca esse cara? Fiquei sabendo que ele tinha dado uma baita entrevista para o UOL. A minha pergunta, por que o senhor achava que estava sendo sondado, se nessas perguntas, pelo menos eu interpreto assim, é o senhor que está aliciando o cliente e atacando o advogado dele? Vamos lá, na ordem cronológica. No começo, agora vamos lá. Ele vai se... para buscar eventual mudança de defesa. Depois disso, das conversas que foram tratadas, das reclamações que ele fazia, para deixar ele à vontade, e para verificar se realmente não tinha nenhum tipo de coisa contra mim, eu faço perguntas um pouco mais incisivas e vou aprofundando do meu lado para ver se ele aprofunda do lado dele. Ele fazia reclamações do advogado dele, e eu, para não interromper isso e deixar a corda andar, estimulava que ele falasse alguma coisa sobre isso ou não. Então, realmente, Otávio, pode parecer um tipo de aliciamento, mas foi sim, por mim, estabelecido como uma estratégia de deixar ele sempre muito à vontade para que ele pudesse dizer as coisas que poderiam, eventualmente, contribuir para a investigação e para os meus constituintes. Para que ele pudesse dizer as coisas que contribuiriam para o meu cliente. Pois bem, o cliente deste advogado está preso. Estava solto, agora está preso. Só que tem uma coisa, que é, as primeiras matérias da Veja, e aí, depois, agora que sabemos que foi ele, mostravam que o Cid falava com um aliado do Bolsonaro. O aliado do Bolsonaro é o advogado ali, que é aliado do Bolsonaro, e o Bolsonaro colocou para ser advogado aí do Marcelo Câmara. Assim como no começo da investigação, vamos lembrar que o Cid tinha um outro advogado. O Anderson Torres também tinha um outro advogado. Os dois tinham advogados ligados ao Bolsonaro. Advogados que nas entrevistas que davam para a própria Globo aí, e outros veículos, diziam que não,
o meu cliente era proativo, o Bolsonaro não fez nada, o Bolsonaro não mandou o meu cliente fazer nada, ele é que era proativo. E os jornalistas perguntavam, pô, mas peraí, seu cliente trabalhava para o Bolsonaro, seja o Anderson Torres ou o Cid, dois advogados diferentes, igualzinho o discurso. Seu cliente trabalhava para o Bolsonaro, fez tudo isso e o Bolsonaro não sabia de nada. Não, o Bolsonaro tem nada a ver com isso. Aí você fala, peraí, que pessoa é burra de ter um advogado que na verdade está advogando para outra pessoa e não para você, está te ferrando, falando que você cometeu todos os crimes sozinho e que o seu chefe, que é na verdade o mandante, não sabe de nada. Aí você fala, pô, peraí, o Anderson Torres mudou de advogado, acabou soprando algo para a Polícia Federal ali nos bastidores, que não sabemos bem o que, e acabou solto. Tenente Coronel Cid mudou de advogado, fez uma delação premiada e acabou solto. O problema é que o Cid é frouxo, é covarde. É só ver que ele é frouxo, que ele, em pleno Estado Democrático de Direito, quando ele foi preso, quando ele ali correu o risco de perder a delação por áudios que vazaram dele, ele desmaiou. Esse cara era a favor de um plano que ia matar e torturar um monte de gente de esquerda, inclusive eu, talvez você aí que esteja me assistindo, tá? Aí eles são machões. Na hora que ele foi preso, ele desmaiou, o frouxão. Aí o Cid é frouxo e ele não consegue arcar com as consequências do que ele faz. Olha, você delatou todo mundo para você, seu papai e sua esposa, criminosos, serem soltos, não serem presos, ok, arca com a consequência. Não. O que o Cid fez? Ele ficou mandando áudiozinho, ficou fazendo conversinhas, dizendo, ai, fui obrigado a delatar, ai, é que o policial disse tal coisa, porque o delegado é que tem opinião. Olha, eu não usei a palavra golpe. Peraí, né? Se um cara vai delatar um assassinato, ele fala, olha, eu e o meu amigo ali demos 10 tiros na cabeça da vítima. Ele não precisa usar a palavra assassinato para dizer que ele está narrando um assassinato. Você fala, olha, eu peguei um carro, eu vi o cara andando na rua, eu acelerei e passei em cima dele. Você não precisa usar a palavra atropelamento ou assassinato, tentativa. Não. Você descreve o caso, está descrito o crime. Aí o Cid fica com essa. A estratégia do Bolsonaro é a seguinte, que é a estratégia que já está dando errado e o tiro já começou a sair pela culatra e vai chegar nele, que ele é o chefão. Ele não acha, o Bolsonaro, ele já jogou a toalha contra a condenação. Ele não acha que isso vai mudar uma condenação. Mas o que ele quer é que lá nos Estados Unidos, seja e no futuro aí, em outros países, internacionalmente, e até no Brasil, tenha aquela pecha de que, olha, foi uma perseguição, porque o próprio delator está dizendo que foi obrigado a fazer a delação. Olha, o próprio delator está dizendo que não usou a palavra golpe. Olha, o delator do Bolsonaro está dizendo que é o delegado quem estava mandando ele falar tal coisa. Falou isso, ó, para um outro aí, para um aliado. Aí você vê, peraí, por quê? Porque eles querem causar um constrangimento ao processo depois que o Bolsonaro já estiver preso, para criar um clima, talvez até internacional, isso já pensando em eleger alguém de direita em 2027, para que tenha já um clima para o indulto do Bolsonaro e para um projeto alheio à anistia. O Hugo Mota é do partido do Tarcísio. O Hugo Mota está 100% no projeto T. 100%. O Arthur Lira nunca roubou tanto dinheiro na vida dele como no governo Bolsonaro. Olha que o Arthur Lira é de uma família que já está aí saqueando os cofres públicos há décadas. E o Arthur Lira no governo Bolsonaro teve acesso aí a bilhões de verba, coisa que ele nunca imaginou ver na vida. Esse pessoal quer o Bolsonaro de volta o quanto antes. Ontem, e você vai ver que já isso vai respingar no Lula. A imprensa vai começar a culpar o Lula, o Gil do Vigor, que é garoto propaganda oficial do Lula, já vai fazer vídeo culpando o Lula, não fez para defender nunca, só para culpar. Outros aí que o próprio governo acaba patrocinando alguns influenciadores de esquerda, mas que são todos antipetistas, já vão culpar o Lula e obviamente já vai ter videozinho do Nicolas e vai ter matériazinha da Globo culpando o Lula, que é, ontem o Congresso Nacional aprovou com votos de todo o bolsonarismo um aumento na conta de luz, que vai custar 197 bilhões de reais por ano para todos nós. Tá? Então, se você aí é uma pessoa que gasta pouco na conta de luz, sua conta vai aumentar uns 100 reais, 150. Se você gasta muito, sua conta vai aumentar uns 500, 600 reais, 400, depende. Diz que a conta vai aumentar 7%, mas é mentira. A conta vai aumentar pelo menos uns 30, 40%, tá bom? Pra quê? Pra quem que vai esse dinheiro? Pra donos de usinas. Usinas que fazem energia elétrica. Essas usinas fazem energia muito mais cara, então eles não conseguem vender energia elétrica deles para ninguém. Então colocaram por projeto de lei que a Eletrobras e as outras empresas aí são obrigadas a comprar. Aí você fala, peraí, mas está comprando desse pessoal alguém
é o dono dessa usina, não é? É. São os patrocinadores dos deputados do Centrão. Esse pessoal quer derrubar o Lula e o aumento da conta de luz custa no bolso do povo e o povo fala, nossa, as coisas estão mais caras, eu tô sem dinheiro, antigamente eu tinha dinheiro para comprar mais. Claro, você está gastando a mais na conta de luz. Ah, e aí a pessoa culpa quem? O Lula. Tudo isso é parte do Projeto T. E esses usineiros, e eu morei lá em Alagoas, o que tem de usineiro lá, em Sergipe também, no Nordeste inteiro, enfim, esses usineiros patrocinam esses políticos corruptos, eles vão lá e ferram o governo. E aí depois, os mesmos patrocinam os jornalistas para eles mentirem contra o governo. E é isso que está acontecendo, é tudo Projeto T. Infelizmente, o Lula é um zero à esquerda em comunicação e a SECOM do Lula também não está ajudando nada. O Lula deveria fazer um vídeo sobre isso, não fez. E aí você vê, tá todo o projeto desse para quê? Para ver se o Tarcísio é eleito, para ver se eles conseguem ali fazer um projeto similar ao da anistia, que o Hugo Mota tá fazendo um projeto assim e tá guardando as 7 chaves, e para ver se o Bolsonaro é solto em 2027 com a eleição do Tarcísio. Esse é o plano. É por isso que estão aí jogando na fogueira o Tenente Coronel Cid. Cid preso, porque vai perder os benefícios da delação já, e Bolsonaro solto em 2027. É isso que eles estão querendo, tá? É isso. E aí até falar, Cid, a gente joga na fogueira, mas calma, que a anistia vai ajudar você também. E o Flávio Bolsonaro já falou abertamente que eles já têm ali um acordo com quem quer que seja o candidato para usar a força, exército, contra o Alexandre de Moraes. A boa notícia, para não alarmar você, plantonista, é que quando chega a época de campanha, todos nós nos engajamos 10 vezes mais em política, e muita gente que se engaja a zero, de esquerda, começa a se engajar, e a gente ganha deles na comunicação, a gente ganha da extrema-direita na época de eleição. O problema é que até chegar lá, olha a sangria que está o governo Lula. A popularidade caindo pouco a pouco, o Lula não faz absolutamente nada, ele acha que a comunicação dele tá boa. O Lula acha que tá boa. Se ele acha que tá bom, quem sou eu para dizer que não? Bom, eu sou o Thiago, tô dizendo que não, mas o Lula, que não tem celular, acha que tá ótimo. Aí fica nisso. Chega na época da eleição, a gente ganha deles. Problema, não se elege tantos deputados, porque menos gente acaba votando no primeiro turno em deputados do PT, porque o governo tem uma aprovação baixa. Esse é o problema. E aí o Lula lá na frente vai ter um congresso muito mais hostil do que tem hoje. Então, 2027 em diante, os desafios serão outros. Já percebi aí que eu aqui vou ter que me candidatar, provavelmente, porque olha, do jeito que estão os deputados do PT, não apareceu um para fazer vídeo, para fazer memes, expondo a cara, as fotos dos bolsonaristas que votaram nisso. Olha, se eu fosse deputado e passasse 24 horas de uma votação dessa e minha assessoria não tivesse feito uns 100 cards, memes, conteúdo expondo esse pessoal, eu ia demitir todos os assessores. Não ia deixar um lá, porque olha, é para fazer, é literalmente o trabalho do deputado. E não fazem. Inscreva-se aí no canal, seguimos aqui na luta. Falou!